de amor. Passado 1 minuto de ansiosa expectativa, começou a falar de modo impressionante. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus, o supremo dispensador de todas as graças. É a esse Pai generoso e justo que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Seu pão era molhado nas lágrimas de amargura. Sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência, perseguições sem conto, destruíram-lhe o lar, com agravo de sofrimentos nas lutas de seu roteiro. À frente de seus martírios dignificantes andaram santos varões de Israel, como gloriosa coroa do seu triunfo. Alimentou-os a palavra do Eterno diante de todas as vicissitudes. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas, temos a lei e os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos, por intuição, que existe algo de mais elevado além dela. Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. É muito rico esse discurso, né? O Emmanuel fala algo assim que resume muito isso que o Estevão coloca para a gente. Ele diz assim: o Velho Testamento são as perguntas, né, que o povo hebreu fazia a Deus, né, pelas suas dificuldades, pelas grandes lutas que tiveram. E o Evangelho trazido por Jesus, né, o ensino do bem, a boa nova, são as respostas para esse povo, né, que primeiro tomou consciência do Deus único, né, do Deus de misericórdia. Quanta misericórdia eles testemunharam durante a sua caminhada de 40 anos no deserto, né? Então, Estevão faz esse chamamento à consciência de todos que ali se encontravam, né? Estava ali plantando semente, né? O semeador saiu a semear. Se a semente caiu ao longo da estrada, se caiu entre as pedras, se caiu no espinheiro, isso não é o importante. O importante é aquele que já tem a palavra, que já tem o entendimento do Evangelho, sai a semear, né? Distribua a semente do amor entre os corações que estão sofridos, que estão questionando as dificuldades da vida. Essa é uma das grandes tarefas, né,
que é pedida hoje àqueles que compreendem, vamos dizer assim, o cristianismo primitivo através do espiritismo, né? Que a gente saia a semear, que não se preocupe com onde a semente vai cair, mas que a gente saia a semear pelo exemplo, pelas nossas vidas, essas sementes de amor que Jesus nos trouxe, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, eu acho esse um dos pontos, assim, muito importante dessa primeira parte do livro, né? O discurso de Estevão e Estevão ante o Sinédrio, né? São ensinos profundos para as nossas vidas, né? Antônio, Ô, Genivaldo, algum comentário a mais para enriquecer? essa citação dos 39 açoites é bastante interessante, porque no julgamento, numa sentença, o máximo que se podia aplicar era 40 açoites. O 40, ele representa, vamos dizer assim, um período de purgação, né? Por isso que é quarentena, né? Por isso que ficaram 40 anos no deserto. Então, é um período de sofrimento, de expiação, não é? Só que não podia ser mais que 40, senão você cairia na ira de Deus. Então, por isso que, de repente, errou na conta alguma coisa, é melhor parar no 39. Então, era a prática entre os soldados do Sinédrio pararem no 39, né? Cristo, ele não foi julgado como judeu, ele foi julgado aliás, nem como romano, né? Ele não teve julgamento, aliás, né? E ele teve um sem número de açoites. Isso, diante de todos os códigos de lei da época, foi um completo desrespeito, né? Ao suplício, ao tanto que um condenado pode suportar. Mais um ponto aí para a gente entender o 39. Interessante essa simbologia, né? Que o Velho Testamento traz para a gente. 40 anos, 40 açoites, né? É muito É, interessante. são, na verdade, são 40, o 10 é um número completo, né? Quando você completa 10 anos, você chega a uma perfeição, não é? Quando você completa 40 ciclos de 10, então você já está pronto para um novo estágio, né? Para um novo renascimento. Por isso que a quarentena, né? No nosso tempo de rubéola, de sarampo, ficava em casa por 40, para alegria da molecada, né? Hoje em dia já não tem mais isso, né? Hoje mudou bastante, né? Esse conceito. É interessante, Genival. É interessante a gente ver esse simbolismo, né? E compreendendo, né? Esse simbolismo. Mais alguém? Vamos em frente. A Assembleia ouvia grandemente surpreendida. No entanto, quando o orador frisou mais forte a referência ao Messias de Nazaré, os fariseus presentes, fazendo causa comum com um jovem de Tarso, prorromperam em protestos, gritando alucinadamente: anátema, anátema, punição ao trânsfuga. Estevão recebeu com serenidade a tormenta objurgatória e, tão logo foi a ordem restabelecida, prosseguiu com firmeza: por que me apupais desta forma? Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Primeiramente, renunciei à discussão, considerando que se deve eliminar todo fermento de discórdia. Mas, dia a dia, o Cristo nos convoca para um trabalho novo e certamente o Mestre me chama hoje, a fim de palestrar convosco relativamente às suas verdades poderosas. Desejais impor-me o ridículo e a zombaria?
Isso, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou esse tratamento em grau superlativo. Não obstante, vossa repulsa, honro-me em proclamar as glórias inexcedíveis do profeta Nazareno, cuja grandeza veio ao encontro de nossas ruínas morais, levantando-nos para Deus com o seu evangelho de redenção. Nova saraivada de apóstrofes cortou-lhe a palavra. Ditos mordentes e ásperos, baldões eram-lhe atirados a esmo, de todos os lados. Estevão não esmoreceu. Voltando-se sereno, fixou nobremente os circunstantes, guardando a intuição de que os mais exaltados seriam os fariseus, os mais fundamente atingidos pelas verdades novas. Esperando que recobrassem a calma, falou novamente. Fariseus amigos, por que teimais em não compreender? Porventura, temeis a realidade das minhas afirmações? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos para que eu continue. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado, e quem se associa na culpa dá testemunho de amor no capítulo das reparações. Apesar de nossas misérias, Deus nos ama, e reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar-vos senão como irmão. Entretanto, se expressais desespero e revolta, recordai que não poderemos fugir à realidade da nossa profunda insignificância. Lestes acaso as lições de Isaías? Importa considerar a exortação. Aí tem uma nota de rodapé 25, Isaías 52, 12. Importa considerar a exortação de que não poderemos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo aos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante e o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Ouvi-me, Deus é o Pai, o Cristo é o Senhor nosso. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Não estaríeis cegos atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Aquele a quem chamais ironicamente o carpinteiro de Nazaré foi amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas, com o selo do amor divino. Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vista aos cegos. Seu coração repartiu-se entre todos os homens, dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe com o exemplo mais puro. Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Convém consultardes se não tendes sido meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé, que conheci por informações de meus pais desde criança. Atualmente,
dá a impressão de um grande bazar no qual se vendem as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra, vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sombra de vossos muros há infelizes que morrem de fome? Venho dos subúrbios, onde se concentra grande parte de nossas misérias. Falais de Moisés e dos profetas, repito. Acreditais que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus? O grande legislador viveu entre experiências terríveis e dolorosas. Jeremias conheceu longas noites de angústias a trabalhar pela intangibilidade do nosso patrimônio religioso entre as perdições de Babilônia. Amós era pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Elias sofreu toda sorte de perseguições, compelido a recolher-se ao deserto, tendo só lágrimas como preço do seu iluminismo. Esdras foi modelo de sacrifício pela paz dos seus compatriotas. Ezequiel foi condenado à morte por haver proclamado a verdade. Daniel curtiu as infinitas amarguras do cativeiro. Mencionais os nossos heróicos instrutores do passado. Tão só para justificar o gozo egoístico da vida? Onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que é o templo divino? Incentivais a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falais de amor a Deus? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? A assembleia, ante o sopro daquela sublime inspiração, parecia imóvel, incapaz de se definir. Muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de um dos primevos profetas da raça. Mas os fariseus, como se quebrassem a misteriosa força que os emudecia, romperam em algazarra ensurdecedora, gesticulando a esmo, proferindo impropérios, no propósito de atenuar a forte impressão causada pelos surtos eloquentes e calorosos do orador. Interessante a gente fazer um comentário. Acho que o último profeta, antes da vinda de Jesus, se eu não me lembro, o Genival pode me ajudar, acho que foi Jeremias. A partir daí, em torno de 400 anos, não houve a presença do profeta. Vamos dizer assim, a doutrina judaica passou a ser conduzida pelos sacerdotes, pelos levitas, né? Aí que foi criada essas regras, essas coisas externas, toda essa deturpação daquilo que Moisés também trouxe. É muito interessante a gente ver, na hora que Estevão faz esse, vamos dizer assim, esse breve resumo da história do povo judaico, que chama a consciência deles, e muitos ali foram tocados no coração, né? Muito interessante. Aí os fariseus, naturalmente, têm essa reação que nós vamos ler a partir de agora. Não sei se eu falei alguma bobagem aí, Genivaldo. Não, não. A gente não pode deixar de considerar também João Batista como profeta, não é o profeta que falava
que falava do deserto. Então, na verdade, o último, o conterrâneo, né? Contemporâneo, inclusive, primo, foi João Batista. Exatamente, tá certo. É Elias, né? Reencarnado, né? Muito bem lembrado. Mas a turma ficou brava, hein? A turma que estava ali vivendo da religião, né, ficou brava para valer. Vamos lá. Apedrejemos o imundo, matemos a calúnia, anátema ao caminho de Satanás. Nesse comenos, Saulo levantou-se rubro de cólera. Não conseguia disfarçar a fúria do temperamento impulsivo a desbordar-lhe dos olhos inquietos e brilhantes. Caminhou presto para o acusado, dando a entender que ia caçar-lhe a palavra. E a assembleia logo se acalmou, embora continuasse o rumor dos comentários abafados. Percebendo que ia talvez ser coagido pela violência mas que os fariseus pediam sua morte, Estevão fixou os mais irônicos e arrebatados, exclamando em voz alta e tranquila: vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Não pôde prosseguir. O moço tarcense, mãos à cintura, olhar iracundo e gestos rudes, como se defrontasse um malfeitor comum, gritou-lhe furiosamente no ouvido: basta, basta, nem mais uma palavra. Agora que te foi concedido o último recurso inutilmente, também usarei o que me faculta a condição do nascimento em face de um irmão desertor. E caiu-lhe de punhos fechados no rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação. Os fariseus aplaudiram o gesto brutal, em atroada delirante, qual se estivessem num dia de festa. Dando expansão ao seu arrebatamento, Saulo esmurrava, sem compaixão, sem recursos de ordem moral ante a lógica do Evangelho. Recorria à força física, satisfazendo a índole voluntariosa. O pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, ele não podia fugir à dor da dignidade ferida. Procurou, contudo, recompor imediatamente as energias interiores, na compreensão da renúncia que o mestre predicara como lição suprema. Lembrou os sacrifícios do Pai em Corinto. Reviu na imaginação o seu suplício e morte. Recordou a prova angustiosa que sofrera e considerou que, se tão só no conhecimento de Moisés e dos profetas tanto conseguirem energia moral para enfrentar os ignorantes da bondade divina, que não poderia testemunhar agora com Cristo no coração? Esses pensamentos acudiam-lhe ao cérebro, atormentado, como bálsamo de suprema consolação. Entretanto, embora a fortaleza de ânimo que lhe marcasse o caráter, viu-se que ele vertia copiosas lágrimas. Quando lhe observou o pranto, misturado com o sangue a jorrar da ferida, que as punhadas lhe abriram em pleno rosto, Saulo de Tarso
conteve-se saciado na sua imensa cólera. Não podia compreender a passividade com que o agredido recebera os bofetões da sua força enrijada nos exercícios do esporte. A serenidade de Estevão perturbou ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. Esboçando um sorriso de zombaria, advertiu o altaneiro. Não reages, covarde? Tua escola também é da indignidade? O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza. A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transpareciam nos olhos chamejantes. Parecia, no auge da irritação, a extravasar nos maiores despropósitos. Dir-se-ia haver chegado ao cúmulo de tolerância e resistência. Voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, que se contavam por maioria, dirigiu-se ao sumo sacerdote e impetrou uma sentença cruel. Tremia-lhe a voz pelo esforço físico despendido. Analisando a peça condenatória, acrescentou ufano e considerados os graves insultos aqui bolsados, como juiz da causa, rogo seja o réu lapidado. Frenéticos aplausos secundaram-lhe a palavra inflexível. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo do Evangelho, supunham vingar, desse modo, o que consideravam escárnio criminoso às suas prerrogativas. A autoridade superior recebeu o alvitre e procurou submetê-lo à votação no reduzido círculo dos colegas mais eminentes. Agora é interessante que vai entrar Gamaliel, né? Que foi o mestre, né, de Saulo de Tarso. E então, Saulo aprendeu muito também com Gamaliel. A gente vai perceber a grandeza também desse senhor, né? A sabedoria desse senhor diante de uma situação extremamente delicada, né? Porque Estevão coloca algo assim, né? Nas sombras dos muros que vocês vivem aqui, morrem os mais necessitados, né? A miséria ali se faz volumosa, né? Então, isso é tudo contra os interesses, né, de quem faz a religião meio de vida, né? Então, é muito interessante essa parte que vem agora. Pode ir. Foi então que Gamaliel, depois de palestrar em voz baixa com os colegas de elevada investidura, comentando talvez o caráter generoso e a incoercível impulsividade do ex-discípulo, dando-lhes a entender que a sanção proposta seria morte imediata do pregador do caminho. Levantou-se no inquieto cenáculo e ponderou nobremente. Tendo voto neste tribunal e não desejando precipitar a solução de um problema de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, retendo-se o acusado em calabouço até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. Interessante, né, que Gamaliel dá um tempo, né, para que as pessoas possam se acalmar e pensar realmente, porque Estevão não fez nada, né? E isso estava claro para muitos deles, né? Então você vê a misericórdia divina não para Estevão, mas para o próprio Paulo, né?
não assumir um peso tão grande nas costas de levar um justo, né, a uma morte infame, né, o apedrejamento. Muito interessante essa pausa, né, que foi pedida por Gamaliel. Saulo percebeu o ponto de vista do antigo mestre e, inferindo que ele punha em jogo seu reconhecido pendor à tolerância. Aquela advertência contrariava-lhe sobremaneira os propósitos resolutos, mas, sabendo que não lhe poderia ultrapassar a autoridade veneranda, acentuou: aceito a proposição na qualidade de juiz do feito. Entretanto, adiada a execução da pena, qual fora de desejar, e tendo em vista o veneno destilado pelo verbo irreverente e ingrato do réu, espero seja este algemado e recolhido imediatamente ao cárcere. E proponho igualmente investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes do caminho, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por eles criada contra a lei de Moisés, movimento revolucionário de consequências imprevisíveis, que significa, em substância, desordem e confusão em nossas próprias fileiras e ominoso esquecimento das ordenações divinas, conjurando assim a propagação do mal, cujo crescimento intensificará os castigos. Está faltando 2 minutos. Acho que está acabando aqui o capítulo, mas vamos parar ali, então. Muito bem. Bom, assinamos aqui. Aí, semana que vem, a gente termina o capítulo, né? E começamos um novo. Muito interessante, né, Genivaldo? Muito. Você quer fazer a oração de encerramento, Rogério? Posso fazer. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá tranquilo. Então, nós vamos, nesse momento, encerrar esse curso, né, desse livro tão bonito e, ao mesmo tempo, tão marcante. E, ao término, nós, como amanhã é uma data especial para o nosso país, como uma forma geral, nós vamos pedir a Ismael, que é o nosso espírito que é responsável pelo Brasil, assim como toda a espiritualidade amiga que trabalha junto aqui derrame as bênçãos, né? Que o Brasil possa encontrar a sua destinação, a sua vocação, sobretudo religiosa, não é? De acolhimento às almas, de acolhimento aos encarnados, sempre num ambiente de muita justiça, muita equidade, muita paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, se na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.